receber aqui. Você está acompanhando todos os podcasts? Está gostando? Eu estou adorando. Está sendo um prazer trazer gente maravilhosa, profissionais de primeira grandeza, mas principalmente seres humanos que levam o seu melhor todos os dias para dentro das organizações. Cansei de fazer sozinho, tive que trazer companhia, porque é sempre mais gostoso conversar com outras pessoas. E hoje do meu lado, Breno Grilo, substituindo nas férias do Luiz Fernando Eternos, parece que não acaba mais. Ele só sai de férias, ele não trabalha mais aqui. Ai, olha, isso vai dar problema na família. Depois ele vai me cobrar. Vai. Seja bem-vindo, filho. Venha para contribuir aqui. Obrigado. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, ainda mais com pessoas tão incríveis quanto vocês. Nossa convidada, que eu já dei um spoiler aqui, que é uma pessoa incrível, mas acho que todo mundo já sabia. Exatamente. Então, vamos começar aqui. É isso, sempre vem pessoas incríveis aqui. E eu vou começar apresentando minha amiga pessoal, Cristiane Vieira. Que alegria te receber. Você, como sempre, a generosidade em pessoa, se deslocar de São Paulo até aqui para trazer um pouco dessa tua experiência vasta dentro de saúde, segurança, meio ambiente, de gestão de pessoas, que a gente sabe que você é uma líder que está sempre conectada no coração das pessoas, e falar também desse empoderamento feminino que vem acontecendo de uma forma muito bacana. Que legal te ver aqui. Obrigado por estar aqui, seja muito bem-vinda, que alegria te receber. Muito obrigada, Zé. É um prazer poder estar aqui com vocês, contribuindo, trazendo um pouco da minha experiência para poder inspirar também mais pessoas na sua jornada de carreira, na sua jornada de desenvolvimento. Fiquei muito feliz com o convite, aceitei de bate-pronto, tá um nervosinho, né? Mas a gente fala, não, vamos contribuir, porque eu acho que é isso que cria melhores pessoas para o futuro. E esse é um pouquinho do meu propósito que a gente ainda vai falar. Ah, com certeza. Que alegria. Olha, eu também... Faz tempo que a gente não se vê. Eu acho que a gente se viu antes de pandemia. Luísa, que tem trabalhado direto com você, e o Breno, né? Tiveram a oportunidade de fazer uma rodada aí por todas as fábricas, um programa de liderança em Chique. Você está à frente capitaneando isso. Tem sido muito bacana. Mas aqui ninguém escapa de uma pergunta. A pergunta é o nome do programa. O negócio é o seguinte: quem é Cris Vieira? Quem é Cris Vieira? Existencial. Existencial, mas eu acho que Cris Vieira é uma sonhadora. Eu sou uma catarinense, manezinha da ilha, de Florianópolis, que sempre quis fazer algo de diferente para construir um mundo melhor. Parece meio, poxa, piegas, tal, mas eu sempre sabia que eu ia ser engenheira. Aquela menininha pequenininha que já inventava de construir coisa, desmontava coisa, construía de novo. Minha mãe falava, vai ser engenheira, não vai ter jeito, vai fazer engenharia. E segui nessa carreira, fui fazer a engenharia, mas Florianópolis, aquela ilha maravilhosa, acabou ficando um pouquinho pequena e alcei voos, então, para São Paulo, para fazer meu estágio da faculdade, e já se vão 23 anos aí trabalhando com engenharia ambiental, sustentabilidade, segurança do trabalho e saúde. Você está hoje em São Paulo há 23 anos, é isso? 23 anos. Então já perdeu até o sotaque da Já manezinha. perdi até o sotaque. Já, olha, tá estola, já não fala mais mal, faz com a palma na balaia. Não, mas assim, se quiseres, a gente já começa a falar já, porque é só falar um pouquinho, já fica um pouquinho mais. Que demais. Volta para mim, 2 toques. Isso pra gente é muito afetivo. Você sabe que os nossos avós são de Floripa, né? Então pra gente é muito afetivo. O Breno passou bastante tempo lá na infância, eu levava direto pra lá. Eu ia muito, o sotaque da Cris me deu uma nostalgia grande. Faz tempo que eu não vou lá. E, né? Porque fica difícil com pandemia recente também. A última vez que eu fui foi logo antes, na verdade, uma semana antes da pandemia eu tava lá. E, bom, é isso. Floripa é maravilhoso, Floripa é maravilhoso. A história dos manezinhos que estão ali, os açorianos que colonizam a ilha. Você é de que bairro lá, de que praia? Eu sou de Canasvieiras. De Canasvieiras. Eu sou uma manezinha mesmo, legítima, açoriana, filha, neta de descendentes portugueses, né? Vieira, nascida e criada na beira da praia, com uma família muito ligada também à pesca, à agricultura, minha mãe costureira, né? Meu pai funcionário público, e com uma jornada sempre muito de... E é interessante olhar hoje para o que eles me diziam, de o que a gente pode te deixar de mais rico
são os teus estudos. Então, estude para que você tenha uma vida diferente da nossa. Mas aquela vida diferente da deles, mesmo assim, é muito parecida em valores. Porque eles queriam, na verdade, que eu tivesse outras oportunidades. Mas não necessariamente perdesse ali os valores, a conexão com família, a conexão com gostar de pessoas, com humildade, com simplicidade, né, com respeito. Então, isso para mim foi muito forte na minha criação. Essa coisa de a educação, o estudo, o desenvolvimento sempre como um alicerce ali para construir, para conseguir alcançar mais coisas na vida, para alcançar mais pessoas. Né? Foi muito, muito forte isso nos alicerces ali da minha criação. Canasvieiras mudou muito, mas não mudou os teus valores, né? Hoje é uma praia frequentada bastante por estrangeiros, né? Sim. Porque é uma praia maravilhosa, Costão do Santinho. Eu sei bem também porque o mestre Alvim, que está homenageado nesse livro, meu avô, é de Canasvieiras. Eu não sei se eu te falei isso. Eu acho que não, ele era de Canasvieiras também. E agora, falando em Alvim, vem assim a lembrança de alguns sobrenomes que a gente conhece por amigos de família. E é uma coisa interessante, porque vir para São Paulo, que é uma cidade imensa, você fala, poxa, como é que você veio parar em São Paulo, né? Pois é. Eu ia fazer essa pergunta. E era uma coisa meio, até um pouco até natural, porque os jovens em Florianópolis, mesmo na época dos meus pais, eles buscavam outros lugares. Então, olha as conexões, né? As coisas também trazem a gente para o mundo comum. O meu pai e os irmãos dele, quando faziam 16, 17 anos, vieram todos para Santos. Olha só. Para trabalhar em bares, restaurantes e no cais. E alguns deles ficaram. Então, eu tenho tios que ficaram aqui até a passagem, né? Para o próximo plano, próximo estágio. E meu pai regressou depois de um tempo, e daí conheceu minha mãe, casou, né? E eis aqui, Cristiane Vieira. Que barato! E eu, quando fiz faculdade, falei, bom, engenheira ambiental. Eu adorava trabalhar com coisas relacionadas à indústria. Os meus professores falaram, não, você tem uma aptidão para o mestrado, porque você já faz pesquisa científica, vamos ficar. Eu falei, não, eu quero ver se tudo que a gente estudou aqui, conheceu dentro da universidade, como é que eu consigo aplicar isso na prática? Será que as indústrias usam mesmo tudo que a gente aprendeu aqui? Então, se vocês querem me ajudar, professores, me indiquem para indústrias. Eu acabei vindo parar numa indústria no ABC Paulista. Né? Vim fazer meu estágio da faculdade na Mercedes-Benz do Brasil. Foi onde eu comecei minha carreira. Fiz meu estágio e, na sequência, já fiquei como engenheira, desenvolvendo alguns projetos durante 5 anos, basicamente. Você ficou 5 anos na Mercedes. Na Mercedes-Benz. Já veio do estágio, já te contrataram, já começou ali. E uma mudança, como é que é para uma manezinha, né? E aí eu acho que tem uma coisa do... Aqui a gente vai falando do pessoal e do profissional, tudo misturado. Porque é legal também para inspirar as meninas que estão aí hoje, se você ocupa um cargo de liderança bem importante dentro de Nestlé, olhando para saúde, segurança, para o meio ambiente, praticamente cuidando das pessoas e do mundo. E tem a ver com o teu propósito, que a gente vai chegar nisso, né? Que é tão bacana. Mas eu fico imaginando para essas meninas que estão começando, que estão vindo, e o mundo hoje, graças a pessoas como você e outras que vieram na frente, batalhando o espaço, tem mais oportunidade. Como é que foi para você sair de lá e morar em São Paulo? Você veio morar com alguém? Teve Eu tive alguma rede de apoio, Tá. né? Porque quando você olha assim, de bate pronto, sair de Florianópolis, eu sou filha única, né? Então, sair da casa dos pais, depois de fazer faculdade, ou seja, não era antes ainda, porque a maioria das pessoas sai durante a faculdade para fazer uma universidade fora, e daí já vai morar em república, já tem um contato com outros colegas. Eu não. Eu fiz a faculdade morando na minha casa, que eu morei. Você fez federal lá? Eu fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. E daí você pensa, bom, sair de Florianópolis, depois de passar toda a faculdade, de viver a vida inteira na mesma casa, né? E vir para São Paulo para fazer estágio, sem conhecer ninguém, um pouco assustador. O meu pai até não acreditava, né? Quando eu vim fazer o estágio, ele achou que eu ia voltar na sequência. Vamos falar de idade. Quantos anos você tinha aí?
23, 20. Uau. Começando, olha. É, Mais nova que você. Eu voltaria. vontade de voltar não faltou. Imagina. Mas eu também tinha muita vontade de aprender, de ver coisas novas. Então eu tive uma rede de apoio, né? Eu tenho um irmão da minha mãe que mora em São Paulo, que fez a mesma trajetória dos irmãos do meu pai, de vir para São Paulo para trabalhar, e ele acabou ficando, não voltou. E então eu passei um tempo com ele, pouco tempo, bem pouco tempo, só para me ambientar. Uhum. E depois fui buscando os meus caminhos. Mas uma coisa que eu guardo muito, que é muito interessante, São Paulo te acolhe muito bem. São Paulo é uma cidade que acolhe as pessoas. Eu tive colegas que saíram da faculdade e foram fazer seus estágios e para outras cidades do Brasil. Eles falavam, nossa, você falando, Cris, parece que você é tão bem acolhida, você tem já amigos, você participa de festas, churrascos, tá acolhida mesmo em São Paulo. E eu tive uma rede na empresa que eu trabalhava, que as pessoas me acolheram muito bem. Amigos que são amigos do coração até hoje, que a gente se fala até hoje, 20 e poucos anos depois. Então, essa relação, né? Que as pessoas, São Paulo é uma selva de pedra, ninguém cuida de ninguém. Você vai na contramão, porque talvez, e aí eu acho que tem relação com o mundo corporativo, e por conta desses amigos que você fez ali dentro, você está falando dentro da empresa, né? É. Também te deu esse colo, esse acolhimento para poder seguir. Essa rede é muito importante e ela existe, ela acaba acontecendo. Porque acontece também que as pessoas que vêm de fora acabam de alguma forma se conectando. Então, eu era estagiária, mas tinha uma outra estagiária que era aqui de Santos, né? Tinha um outro menino que era também de São Bernardo, ali da região. Então, tinham pessoas de outras localidades. Eu acabei indo morar, na verdade, num pensionato para moças, Opa! com meninas de fora de São Paulo, assim, de Araraquara, de Vargem Grande Paulista, daqui de Santos. Santos estava sempre numa conexãozinha de alguma forma. Eu tô vendo. Você E a tem gente- que morar aqui logo. Não, o plano de aposentadoria é Florianópolis. É Floripa, é Ufa, verdade. mas não vai dar. É verdade. Praia por praia. É, não, ali eu gosto concordo das com você. minhas, viu? Eu concordo com você. E eu acabei que essas pessoas que eu fui conhecendo a gente foi criando esses relacionamentos e uma rede de apoio mesmo, de ajuda uns com os outros. Então isso foi muito importante nos primeiros anos, né? Então o período de estágio e logo depois, eu estagiei muito pouco, na verdade. Meu período de estágio foi de 6 meses. E logo na sequência eu fui já admitida como funcionária efetiva na Mercedes-Benz, Que bacana. para desenvolver um trabalho de sistema de gestão ambiental com rede de concessionários. Já começava um Uau. pouco de pioneirismo, né? Pois é, As desafio. indústrias estavam falando dentro da indústria e a Mercedes já estava pensando como é que a gente leva isso além dos nossos portões. E partiu daí o seu interesse, então, por fazer pós-graduação em Direito Ambiental? Exatamente aí. Você pegou exatamente o ponto. Foi te estudar, viu? Você viu que ele foi te estudar. Depois você vai ver o Por quê? convite no LinkedIn que eu mandei. E você imagina que bem numa época ali, anos 2000, sustentabilidade não era fancy, ou legal, ou na moda como é hoje em dia. Pelo contrário. O peso para fazer-se era da lei. E como você faz a lei sem conhecê-la? Como você explica para as pessoas e engaja as pessoas por uma coisa dura, que é legislação, sem conhecê-la? Porque conhecendo, você dá uma traduzida, traz para um jeito mais harmonioso, para não ser tão duro de tipo, tem que fazer. E no caso do direito ambiental e da legislação ambiental, mais ainda, porque a legislação ambiental no Brasil, o crime ambiental, ele inclusive é um crime inafiançável. Sim. Então, o peso de uma legislação ambiental, que é uma das mais complexas e mais completas do mundo, da legislação brasileira, é necessário conhecimento. Aí eu fui lá, falei, bom, já que eu vou ter que aplicar muita coisa, desenvolver sistema de gestão para um público além dos muros da indústria, que já é bastante cobrada, como é que eu vou levar isso sem conhecer tão em profundidade? E daí eu enveredei e fui fazer direito ambiental. E depois da Mercedes você vai para onde? Depois do direito ambiental, eu sei que
que tem algumas outras empresas antes de chegar aí nesse onde você está hoje. Ainda tem um caminho aí, porque depois o direito ambiental, então desenvolvi esse projeto e comecei a ir para um lado de cuidar mais de umas questões relacionadas à qualidade, atendimento a cliente, fidelização. E eu falei, peraí, poucos anos de carreira ainda, e essa é uma lição que eu aprendi e que é uma lição muito legal e muito importante para a vida, como é que a gente se fortalece, robustece conhecimento para dar o próximo passo. Eu falei, peraí, eu ainda não sei, se eu fiz engenharia ambiental, porque eu queria fazer uma engenharia, mas eu queria uma engenharia que pudesse melhorar a qualidade de vida das pessoas. E fui fazer engenharia sanitária e ambiental. Fui fazer direito ambiental para me especializar e vou sair dessa área já só com 5 anos de carreira? Não, eu preciso conhecer mais coisas, eu quero conhecer mais coisas. Tá pequena, essa cadeira aqui tá pequena para mim, não tá cabendo mais, vou buscar alguma coisa mais relacionada à minha área. E daí surge, de novo, rede de contatos é uma coisa muito importante, pessoas que você vai, durante a sua carreira, ajudando, e você ajudando essas pessoas, e elas te ajudando, você vai criando essas conexões, isso é muito importante. E uma pessoa que fez muita diferença na minha carreira, que era minha supervisora no estágio na Mercedes-Benz, estava gerenciando a área de meio ambiente numa grande multinacional de cosméticos. Hoje multinacional, né? Outra coisa que a gente tem em comum. Que foi a Natura Cosméticos. E eu procurei uma vaga que estava disponível e, coincidentemente, ela estava trabalhando lá. Ela falou, nossa, essa vaga tem o seu perfil. Porque você tem uma paixão gigantesca pela área de meio ambiente e a gente precisa dessa paixão, mas com um background técnico muito importante. Lá fui eu me aventurar a ser coordenadora de meio ambiente na Natura Cosméticos. E lá eu falo que foi a minha segunda faculdade mesmo. O DNA da Natura é baseado na sustentabilidade. Ele é inspirado, né, na questão da fundação, quando o seu Seabra funda, conectado com pessoas. Eu acho que o teu propósito está alinhado por aí também, não está não? É muito interessante isso, porque e lá eu sempre digo que mais do que me aprofundar ainda mais em sustentabilidade, eu fiz, para mim foi a minha faculdade de administração de empresas. Porque eu consegui conectar uma série de pontos, ver todo um processo de gestão. Eu brincava que a área de meio ambiente ela estava sempre comigo, mas ela ia mudando de gestão. Então lá eu pude ser da área de logística, da área de engenharia, da área de qualidade, da área de sustentabilidade, ao mesmo tempo cuidando da parte de meio ambiente para as operações, né, para as fábricas no Brasil. É a primeira. Você sabe que a Natura é o meu primeiro grande cliente, né? Sério? É a Natura. E a Natura que me indica para a Nestlé. Essa história é bem interessante. A conexão. E a primeira vez que o Breno vai acompanhar um trabalho meu é na Natura. Ele vai para um trabalho que a gente vai fazer. Tinha os monitores de ginástica laboral. Sim. Lembra disso? Com o Wilson, que era da ergonomia. Era da ergonomia, o Wilson. Amigão meu ainda, até hoje. O Wilson foi para Floripa com a gente. Olha. Foi lá para o Ribeirão da Ilha, que a gente tinha casa lá. E aí foi a primeira vez que o Breno foi para lá. Você tinha 10 anos quando você foi para lá pela primeira vez. Foi na Cajamar. Cajamar, tá vendo? Fábrica. Você ficava lá também, né, em Cajamar? Sim, sim. Porque é a primeira grande fábrica, né, deles. Já existia em São Paulo, com várias localidades, mas lá eles fazem essa ampliação mais proeminente, então montam lá. E tem a reserva, né? Tem a reserva ali, porque é lindo. Você tá no meio do treinamento, daqui a pouco um tucaninho tá passando assim, você tá vendo. É fantástico. Lá o site é muito bonito. O site foi construído com esse propósito de conexão entre as pessoas, entre a natureza, portanto que tem muito vidro para tudo poder ser visto, porque tem um conceito de transparência. Exato. Que é um dos principais valores da companhia. Crenças e valores. Aí, Crenças porque e foi o valores primeiro trabalho que a gente fez lá. Foi de crenças e valores. A gente criou um programa e a Universo existe por conta da Natura. Porque foi a Natura num momento que a gente, imagina, estamos falando de mais de 20 anos atrás, não tinha internet.
E a Natura que nos contratou para fazer esse trabalho que era o Brasil inteiro. E dali depois, com um portfólio desse, muda tudo, né? É. Mais uma coisa em comum entre nós. De Natura, você vai direto para a Nestlé, não? Não, eu fico 8 anos e nos últimos 2 anos, novamente, a qualidade vem ali e buzina no meu ouvido e fala: então, você conhece muito disso, você conhece muito dos nossos processos, já há 6 anos com a gente. Não quer assumir a área de qualidade de fornecedores Latam? Para cuidar de tudo que é auditoria de qualificação e homologação de fornecedores para Brasil e América Latina? Tá bom, mas eu posso continuar fazendo projeto de sustentabilidade com os fornecedores? É a minha barganha para o Você foi no diretor. Reca? Você chegou a conhecer o Reca? Foi? Eu cuidava mais de fornecedores de manufatura, material de embalagem e matérias-primas. Eu fui no Reca. É. Para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, né? O Reca é uma comunidade em Nova Califórnia, no Acre, que além do palmito que eles exportam para a Natura, eles tinham a castanha. E tem toda uma colheita sustentável lá, né? Sim, tem todo um trabalho realizado com foco em desenvolvimento sustentável das comunidades, né? E foi para isso. Muito bacana. Foi para isso que a gente foi para lá, para trabalhar com boas práticas de fabricação. Na época era a Patrícia Peters que estava à frente, e a gente foi fazer esse trabalho lá dentro de Nova Califórnia. Então você passou por várias áreas até chegar onde você está. Passei por várias áreas e foi muito importante essa coisa de cuidar da qualidade de fornecedores. Era quando a Natura estava abrindo para a América Latina, começando a ter algumas produções com manufaturas terceirizadas em México, Argentina, Colômbia, e expandindo também a sua operação nesses países, né? E mesmo assim continuei desenvolvendo projetos de sustentabilidade. Nesse ano, a Natura foi uma das primeiras empresas a ter o relatório GRI, o Global Report Initiative, para fornecedores. Eu preparei um treinamento para fornecedores, para que os fornecedores tivessem os seus próprios relatórios de sustentabilidade. Tinham 3 empresas no mundo que tinham esse programa implementado. E esse era aquele relatório lindo anual, é esse? Isso. Não é lindo, que tinha triple bottom line no final. Você sabe que eu tenho esse relatório? Eu guardo os meus também. Eu tenho, porque eu achei tão lindo aquilo, porque era um olhar muito focado, eu acho que a gente começa a chegar ainda mais próximo do propósito, da integração de tudo, né? Do ser humano com o mundo, com o cuidado. E eu acho que você participou por tudo isso, né? É muito interessante que eu guardo os meus relatórios também de sustentabilidade, os 8 que eu trabalhei na Natura, eu tenho os 8 relatórios guardados com muito carinho. Porque contam uma parte da minha história. Lógico, Então, assim, é muito, para mim é muito importante esse desenvolvimento, né? E sempre conectando ali pessoas, meio ambiente, sempre com as relações muito fortes. E você falou no começo, né, que sua mãe monta, desmonta, vai ser engenheira. E a parte do meio ambiente? Onde é que entrou essa... Então, essa história eu gosto particularmente de contar essa história de onde é que entrou, por que engenharia ambiental? Se você gostava de engenharia, de montar coisa, desmontar coisa, eu ia fazer engenharia mesmo. Portanto, que eu fiz o curso técnico de edificações antes na Escola Técnica Federal. E a minha mãe até brincava, ai, não acredito, criada com tanto carinho, toda bonequinha para ser ajudante de pedreiro. Não vou ser ajudante de pedreiro, mãe. E ela brincava comigo do tipo, mas você vai construir coisas, você tá fazendo... Você disse que você teve uma aula onde que você aprendeu a operar betoneira. A gente tem que aprender a fazer as coisas para gerir as pessoas, como fazer as coisas. Porque como você vai pedir para uma pessoa fazer algo que você mesmo não sabe fazer? Como é que vai operar a betoneira com segurança, né? Exatamente. E fazendo então o técnico de edificações, não, vou fazer engenharia, tá tudo certo. Fazer engenharia civil, nossa, adorava construção de estradas, era minha disciplina predileta, assim. Ia para essa área e eu fiz o meu estágio daí do curso técnico no Instituto de Planejamento Urbano lá de Florianópolis, na área de saneamento. E daí tinham vários engenheiros sanitaristas e eu acompanhava eles. E eu sempre fui muito curiosa, muito de
pedir para fazer as coisas, eu nunca queria estar parada. Bom, eu acho que já deu para perceber que eu sou um pouco elétrica, né, gente? Até pelo jeito como eu falo. Mas eu ia lá, pedia para os engenheiros, deixa eu ir na obra com você, eu quero ver o que está acontecendo. Esse projeto, me explica como é que isso aqui é feito? Eu estava sempre, como diziam os outros, caçando algum serviço. 70, 20, 10 já estava no teu DNA Não, para aprender, né? já era o meu DNA. Desde sempre. Esse negócio que esses caras fazem, né? Porque eles fazem rede de abastecimento de água, rede de tratamento de efluentes, projetam obras imponentes, tal. Gostei disso. Vou colocar lá como uma segunda opção. Aí passei para engenharia e o professor pediu para a gente fazer, no primeiro semestre, pediu para a gente fazer um trabalho. Cada um tinha que escolher alguma área da engenharia e tinha que ir a campo buscar uma dificuldade, uma necessidade da população, da cidade. Tinha que ir a campo buscar uma necessidade e como é que a engenharia ia resolver aquilo. Esse era o trabalho. Professor Felipe. Introdução à engenharia. Fui fazer o trabalho com uma colega e nós fomos numa comunidade que fica ali no bairro da Trindade, atrás, a penitenciária de Santa Catarina é em Florianópolis, é ainda dentro da ilha, e era uma comunidade carente atrás da penitenciária ali no Morro da Trindade. Então, nós fomos lá, falei, vamos lá, vamos conhecer como é que funciona, tal. A gente tinha alguém que morava lá na comunidade e tal, conhecemos, fomos até lá um dia. A gente foi, conversamos com algumas pessoas e a cena, se eu fecho os olhos, eu vejo a cena. Eu parei na frente da casa de uma senhora, a gente ficou conversando com ela. Era uma casa que tinha os alicerces altos, assim, para ela ficar elevada. Em volta tinha muito lixo jogado. E tinha um tubo, saiu um cano da casa da mulher e o esgoto caía no chão. Correndo no chão. E escorrendo. Olhei para aquilo e falei, tá, peraí. Como é que eu tô querendo planejar uma casa para essa pessoa? Projetar uma casa? Se todo o entorno da casa dela, ela não tem infraestrutura para morar aqui. Não é só a casa, mas ela não tem saneamento. Esse esgoto dela não tem tratamento. Olha o lixo se amontoando, ninguém vem aqui coletar. Falei, já vi. Vou fazer engenharia sanitária e ambiental mesmo, porque eu quero fazer engenharia para construir algo que melhore a vida das pessoas no futuro. Que bacana. Olha o propósito aí. O tempo aí, inteiro te acompanhando, né? E de Natura você chega nesse lei. E daí de Natura tinha uma grande amiga, Andressa Mello, que trabalhava na Natura e tinha saído para um outro projeto, passa uns anos no exterior, volta e fala, preciso de alguém que entenda de resíduos sólidos. Mas tem que conhecer resíduos sólidos mesmo, assim, em profundidade, como gerenciar, contratos, projetos. Cris, vem comigo, tem que ser você. Ai, gente, não sei, tipo, é um amor muito grande. E era um projeto para uma grande empresa de alimentos, a JBS, que tem uma linha, né, tem uma parte de novos negócios. São outras empresas do grupo que fazem N coisas, inclusive gerenciamento de resíduos de todas as unidades do grupo. E ela estava lá como diretora e falou, Cris, eu preciso de alguém para desenvolver novas unidades que entenda dessa coisa, para fazer disso um negócio, para entender que gerir resíduos é muito mais do que só cumprir legislação, que ele pode ser um negócio, que pode ter um conceito de economia circular embutido. Vamos comigo? E eu ali resistindo. Acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tive que tomar. Foi sair da Natura. Mas eu queria mais também. A menina inquieta falou mais alto. Vamos menina lá. inquieta, curiosa, tipo, eu consigo fazer esse negócio. Não me desafia porque eu gosto de um desafio para fazer. Tá bom, eu vou. E daí tinha que mudar de São Paulo para o interior. Tinha que mudar para Lins. Tá bom, eu mudo para Lins. E esse foi um dos grandes desafios. Morar no interior, e daí entra um pouco das coisas que a gente passa na vida e de desafios, mas que nos fazem crescer. Claro. De como ainda existem alguns preconceitos, como uma mulher na engenharia trabalhando liderança,
gerenciando e liderando equipes puramente masculinas, ainda tem desafios. Você ainda tem que provar, colocar a sua capacidade técnica, suas competências para provar ali o seu lugar. E nós estamos falando isso de menos de uma década, né? Sim, a gente está menos falando de de uma década. 2012. Menos de uma década. É. Isso estava muito... que você sofreu isso, né? Na pele ali. É que isso estava muito, que ainda é muito enraizado e a gente tem que ir quebrando essas barreiras. Claro, com toda a nossa graça e delicadeza feminina, porque aí é que está a beleza. Exato. Como a gente vai encontrando esses caminhos. Mas esse eu acho que é um ponto bem importante da conversa. Porque a gente, enquanto homens, aqui, esse ano, na segunda temporada, a gente tinha, na primeira, teve 2 mulheres. 3 porque vieram 2 ao mesmo tempo. Falei, esse ano não pode ser assim. Mas a gente só consegue transformar quando a gente tem consciência. Esse ano a gente tem mais mulheres no podcast do que homens. E por quê? Porque a gente, enquanto homem, também precisa ser aliado dessa transformação. Eu acho que te ver hoje, e aí eu vou dar um salto de JBS para Nestlé, né? Que a gente acabou de vir de um encontro em Nestlé, onde a gente viu os números da liderança feminina e que a gente vê esse teu posicionamento. E a Nestlé faz isso, eu acho que de uma maneira muito peculiar. Ela primeiro traz consciência. Em 2015 vem um programa da Suíça, e a gente sabe de tudo isso porque a gente foi à consultoria Participou dessa construção conosco, né? para fazer esse trabalho de vieses inconscientes. E aí a gente vê depois dessa transição, estou falando de 2015, hoje quase 9 anos, 8 anos depois, né, a gente vê um aumento significativo no número de mulheres. A gente viu o programa Voe, que é o programa de desenvolvimento de mulheres em vendas, que também é um espaço que está aberto. E hoje você lidera a área de saúde, segurança e meio ambiente na Nestlé, você é diretora dessa área, o que é algo gigantesco. Quantas fábricas são hoje? Quantas pessoas estão abaixo de você? Conta um pouquinho dessa história, porque é uma baita história bacana para a gente chegar até aqui. E aí a gente já está indo para o final da conversa. E aí eu dei uma acelerada nesse salto. Sem problema. Para você contar como é tudo mas tem isso. aí essa transição, né? Então, esse período até foi curto de JBS, né? Pela inquietude de buscar um pouco mais, né? E por a consolidação. Ok, eu aprendi o que eu precisava aprender ali. Eu quero mais. E daí entram aí os meus 8 anos recém-completados de Nestlé, cuidando da área de... Entrei cuidando só de sustentabilidade ambiental, respondendo para uma mulher também incrível, Estela Mello. Abraço para Estela, querida, de Santos. De Santos. Com pai catarinense de Florianópolis. Ou seja, olha as conexões aí. Tá vendo? E uma pessoa super querida e assim, uma pessoa que me ensinou muito também nesses 8 anos de carreira e também é um exemplo de liderança feminina. Né? Então, como é que a gente vem construindo isso? Eu comecei como sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ambiental, bom, a gente abre o jornal de manhã e vê o quanto que sustentabilidade ambiental cresceu. Quanto que se fala hoje de sustentabilidade, agora um pouco mais até de ESG, né? ESG, olhando com um aspecto de governança, ou seja, tendo isso enraizado dentro dos negócios e da decisão de negócio, mas também um olhar para o social, mais do que só sustentabilidade ambiental. Então, durante os anos, fui aí desenvolvendo um pouco mais sustentabilidade, ganhou muito corpo, e mais recentemente, então, assumo também segurança do trabalho e saúde para as operações de Nestlé no Brasil, que são aí 13 fábricas, 5 centros de distribuição em expansão, uma força de vendas incrível, né? A gente está falando aí de mais de 22 mil colaboradores em todo o Brasil. É um desafio enorme para aquela menininha lá de Canasvieira que montava, desmontava e que está cada vez mais fazendo um trabalho belíssimo, cuidando das pessoas, cuidando do negócio e ajudando e inspirando outras mulheres a continuar buscando o seu lugar. E olha que legal isso, Zé. Esse cuidar das pessoas e cuidar de sustentabilidade, eu tenho falado isso muito com o meu time. Se a gente cuida das pessoas, a gente cuida do planeta. E se a gente cuida do planeta, a gente cuida das pessoas. Está totalmente interligado. Então,
cuidar da segurança, da saúde das pessoas, para que elas voltem para casa seguras, né? O trabalho que a gente está desenvolvendo com vocês de escolhas de um líder que é focado em como é que a liderança, que está ali direto em contato com todos os colaboradores, né, com o chão de fábrica, como a gente fala, né? Exato. Com a galera que está ali botando a mão na massa mesmo, como é que ela se conecta com todo aquele ambiente e tem um design, né? Desenha aquele ambiente para que ele seja um ambiente seguro, saudável, que cuide do meio ambiente, né? Como é que ele consegue estar ali na liderança entendendo quais os antecedentes, né? Para que aqueles comportamentos dos colaboradores apareçam no dia a dia, como lidar com determinadas situações. Então, a gente está colocando muito de ciência comportamental para também trabalhar a segurança dos colaboradores, né? É uma coisa nova, a gente está construindo e aprendendo, mas muito mais do que só olhar normas, eu brinco com o meu time, né? Qual é o profissional de chi que a gente quer do futuro? Qual é esse profissional de saúde, segurança e sustentabilidade ambiental que queremos para o futuro? É o cara que vem só com a norma regulamentadora, né? A ANR do Ministério do Trabalho embaixo do braço. Não, isso aqui tem que ser 3 metros de distância do corrimão com tanto para ser seguro. Ou queremos algo inspirador? Que olhe para o futuro e encontre quais são esses caminhos para desenvolver um mundo melhor para as pessoas e para o planeta. Que demais. Dava para ver tudo isso no LinkedIn? Não deu para ver. E você falou que ela inspira muitas mulheres e homens também, viu? De todas as pessoas, Cris. Obrigado. Obrigada, gente. Ó, um privilégio ter você aqui. Eu acho que essa é um pouquinho um recorde. Acabou. Eu falei para você que é rápido. É rápido. Acabou. Muito rápido. A gente vai revisitar a tua história toda, né? Profissional, o pessoal foi misturando tudo isso e tá acabando. Queria, antes de me despedir de todo mundo, agradecer demais, assim, a tua presença e abrir para você, assim, qual é o teu propósito e o que você quer deixar para as pessoas que estão começando nessa carreira. Ai, olha, muito obrigado, primeiro de tudo, por me convidar e por fazer se remember aí, né? Relembrar a minha história, porque é muito gostoso e eu sou muito feliz com ela. Demais. Né? Eu acho que o meu propósito de usar os meus conhecimentos de engenharia para construir um mundo melhor para as pessoas, eu estou conseguindo fazer ele no meu dia a dia. E isso, para mim, é a maior alegria que a gente pode fazer e a maior alegria que a gente pode ter é fazer aquilo que a gente gosta, é trabalhar com um brilho no olhar. Então, acho que o recado é um pouco disso, um recado de faça aquilo que você goste, tenha brilho no olhar de desenvolver o seu trabalho com conhecimento, mas também com leveza, com serenidade. Muito obrigada, Zé. Ah, eu que agradeço. E olha só, olha que papo gostoso que a gente teve hoje aqui. Curte, compartilha, passa para mais gente. Não dá para perder um papo encantador com essa mulher hoje. Assim, ó, vocês viram de onde ela veio, onde ela está e o quanto ela continua inspirando. E você que está aí, se inspira. Deixa o teu coração falar mais alto. Um abraço e até a próxima. Valeu!